Boa tarde a todos, meu nome é Mauro Sinter Giudice, eu sou professor da Escola Dom João Maria Ogno Osby e vamos apresentar hoje Sabores e Saberes, produzido pelos sextos, sétimos e oitavos anos B, como culminância das eletivas desenvolvidas durante esse ano no segundo semestre de 2020. A gente vai falar sobre a história de sabores, né? A nossa eletiva do ensino fundamental trabalha com a culinária, então a gente usou com a gastronomia como referência para construir um histórico, né? um caminho, percorrer um caminho para a gente conhecer um pouco sobre as memórias e as histórias relacionadas aos sabores das comidas. Então a ideia, nosso objetivo de trabalho é reconhecer e incluir a culinária como ação que se desenvolve através dos aspectos culturais e históricos e se realiza em comunidade, sendo portanto um elemento agregador sociocultural, ou seja, entender que a comida tem memória, entender que a comida está associada à cultura de um determinado povo e que traz história e que traz memória afetiva. Esse é o nosso objeto. E a gente com isso também tem como objetivo reconhecer que existem alimentos em diferentes povos feitos com os mesmos ingredientes. Então as comidas, elas podem ser produzidas em diferentes culturas com os mesmos ingredientes, mas mesmo assim elas não são as mesmas comidas. Esse foi o nosso objetivo, né? E com isso, teoricamente, a gente entende que toda a história de sabor, toda a alimentação, todo o universo das comidas, elas estão associadas a aspectos sociais e culturais e que vão representar a sua história, a sua memória, através da técnica de preparo, através do preparo, tornando esse alimento mais sensível à construção dessa memória. Então, comer uma comida crua, comer uma comida cozida, tem diferença significativa dentro de um aspecto social e cultural daquele alimento. Então, ou seja, qualquer refeição, quando ela é feita com afeto, com amor, com carinho, de uma maneira bem detalhada e caprichada, ela reúne memórias naquele que se alimenta daquela comida, que só cada um vai construir através do cheiro, do gosto, do sabor, do olhar que tem, né, da aparência que aquela comida tem, né? De outra forma, é a mesma coisa que dizer que a comida permite a gente entender que aquilo que a gente come se transforma em pensamento, em memórias, em histórias. Com esse caminho, a gente teve então alguns objetos que foram construídos para poder trabalhar com esses alunos. Então, trabalhamos a culinária indígena e todos os seus ingredientes envolvidos. Trabalhamos também a culinária afro-brasileira e os seus ingredientes, e também a culinária africana, natural, né? Exclusivamente africana e não misturada com a culinária brasileira. Com isso, a gente construiu um caminho, um percurso para fazer isso, e eu apresentei para os alunos a lenda de Mani, a história que conta que um pajé de uma certa aldeia, ele tem um sonho profético, aquela aldeia estava passando fome, né? E de que uma planta desconhecida ia aparecer para eles, né? Nessa profecia. Conta então a lenda que nasceu uma menina de pele muito branca, mas tão branca que ninguém naquela tribo conseguia reconhecer aquela menina de pele branca, que jamais tinham visto daquela forma. Essa indiazinha, então, de certa forma, morre misteriosamente e é enterrada num campado daquela tribo. E logo em seguida, naquele lugar onde ela foi enterrada, surge de lá uma planta volumosa que tinha uma raiz tão branca quanto a pele daquela menina. Essa é a lenda de Mani, por onde surge a mandioca, né? Essa história que é contada foi apresentada para os alunos para sensibilizá-los.
Da mesma maneira, apresentamos também o conto da mulher que tinha uma filha fabricante de azeite de dendê. E esse conto é uma história africana, de base africana, que apresenta esse elemento fundamental da comida africana e da comida afro-brasileira, que é utilizado, né? Então, nesse conto se conta a história, nessa lenda, se conta a história da menina que produz o azeite de dendê, vai vender, e ela tem toda uma discussão, uma argumentação com o velho que compra o dendê dela, né? É muito interessante esse conto também, e trouxe uma ideia de sensibilização também aos alunos que buscaram depois essa referência. Essa aqui é uma preparação de uma feijoada lá em casa, junto com alguns amigos, que a gente costuma fazer frequentemente, né? E aí a gente também trabalhou a feijoada como a comida brasileira, que tem uma influência de origem africana, de origem também dos escravos brasileiros, né? E para sensibilizar os alunos nesta feijoada, falar dos seus ingredientes, trabalhamos com a música do Chico Buarque, chamada Feijoada Completa, e onde ele descreve, né, através do canto, os instrumentos, os ingredientes que são presentes nessa comida tão tradicional na comida brasileira, na culinária brasileira. E por fim, uma outra ferramenta que a gente usou foram as metáforas associadas à comida, né? Então, nós conversamos e os alunos apresentaram algumas frases que lembravam histórias, que lembravam associações à comida, e a gente discutiu, foi apresentando a interpretação dessas metáforas e os significados que elas têm. Então, o apressado come cru, o pão duro, o pão, queijo, queijo, da boca para fora, quem tem o olho maior que a barriga, e essas frases a gente foi trabalhando para contextualizar e interpretar esse conceito. Então, esse foi o percurso que a gente usou para construir a sensibilização dos alunos com relação às memórias afetivas em relação à comida, né? Para isso, então, a partir desse momento, então, os alunos já sensibilizados trabalharam na pesquisa e na memória para construir essa sensibilidade, né? E aí, então, eles pesquisaram algumas receitas de origem africana, brasileira ou indígena, reproduziram textualmente essas receitas, e depois a gente buscou imagens também dessas receitas para criar a memória visual da comida, e depois cada um dos alunos que participou dessa atividade contou ou criou uma história associada à comida escolhida, que poderia ser dessa origem e que também era de uma memória própria, né? Então, a Ana Clara, do 6º ano B, ela apresentou para a gente aqui uma imagem da feijoada, e ela lembrou que essa feijoada é a maravilhosa feijoada da tia Edneia, né? Essa maravilhosa feijoada da tia Edneia traz para ela muita memória de alegria, de conversas, de abraços, de brincadeiras, entremeadas com muita risada, e que faz com que ela tenha uma memória afetiva muito agradável quando ela lembra dessa comida, a feijoada da tia Edneia. A Jennifer, do 7º B, ela apresentou aqui para a gente, né, dizendo que tinha várias comidas, né, apesar de estar bem distorcida a imagem aqui, a gente consegue ler que ela tem um bolo de cenoura, que é uma das comidas que ela gosta muito de comer, que é feita com muito carinho pela mãe dela, e que também a macarronada com salsicha, por quais elas lembram que elas se comem se divertem muito juntos, preparando e comendo essas comidas, né? E ela mandou essa imagem aqui, que é a imagem do espaguete, do macarrão com a salsicha. Lembrando que a gente trabalhou a comida
as massas também no primeiro semestre deste ano. O Mateus conta uma história bem engraçada, né? Mateus do 8º B, que ele conta como ele descobriu a moqueca de peixe. Na verdade, ele conta que numa certa noite o pai dele estava com vontade de fazer uma bacalhoada, né? E aí fazia muito tempo que ele não comia isso e ele queria fazer essa bacalhoada. Então ele começou a fazer uma bacalhoada, mas depois que ele terminou de fazer, ele viu que não era bacalhau e que era um outro peixe. E o jeito que ele preparou, ele fez como se fosse uma muqueca, né? Ele nem sabia o que era uma muqueca, até quando ele comeu aquilo, né? Pensando que era uma bacalhoada, ele comeu uma muqueca. Mas aí o pai falou, é uma muqueca, né? E aí ele foi pesquisar a história da muqueca e dessa muqueca da sua origem, né? E mostrando aqui os ingredientes que ela tem e que ela sempre está junto com uma outra comida que é o pirão de peixe, que tem uma origem indígena também, né? Que usa farinha de mandioca com o caldo onde o peixe é cozido. Muito interessante essa história. O Gustavo conta uma história de que que agregam as pessoas para próximo dele, que é a história do churrasco. O churrasco para ele é aquilo que junta o grupo de amigos e que faz com que eles se divirtam todos eles juntos. E a Rafaela, ela conta uma história de uma parente dela, que é a tia dela que contou, né? Que a tia dela contou, que é muito engraçada essa história também, mas é bem divertida, mas conta a história dessa comida que estava sendo preparada com a mandioca. A tia dela contou que ela tinha 2 primos que namoravam. E um dia essa moça estava lá, onde eles tinham essa plantação de mandiocas, e ela pegou algumas mandiocas e começou a ralar no meio do descampado, né? E aí, ela ralando essa mandioca, sentiu que alguém soprou alguma coisa no ouvido dela. E ela achou que fosse o namorado dela, mas não era. Quando ela virou, era um boi que estava chegando perto dela. Ela se assustou, soltou tudo aquilo, mas acabou machucando até os dedos, porque ralou, em vez de ralar a mandioca, ralou os dedos, né? E para contar e para continuar essa história, ela conta um pouco sobre a mandioca, sua origem, os diferentes nomes que ela recebe no Brasil, e assim ela se relacionou com esse alimento, né? Quero muito agradecer a todos os alunos que se envolveram nessa atividade, a toda a equipe do Dom João, dessa escola, que são bastante cooperativos na produção e desses trabalhos, né? E também agradecer muito, né, a cooperação dos pais na construção desse projeto de trabalho, que foi muito importante a participação deles juntos, né? Lembrar de uma frase muito interessante aqui de Antelmo Brilhante Savarin, que fala que o prazer da comida é o único que, desfrutado com moderação, não acaba por cansar. Muito obrigado a todos.